Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Até aí. Feche os olhos, vou fazer só mais uma pequena oração e aí você senta. Santo Deus, diante do Senhor nos colocamos. A minha oração é para que a sua igreja hoje, ela tenha entendimento que nós estaremos agora diante daquele que é 3 vezes santo, e que a santidade não é uma opção. A santidade é uma característica inerente do verdadeiro salvo, do verdadeiro cristão e da verdadeira igreja. Senhor, em fraqueza eu subo nesse púlpito, dependente única e exclusivamente da sua graça. Eu não tenho absolutamente nada a oferecer a esses irmãos. Eu não tenho condição nenhuma, Senhor, de mudar corações. Eu dependo totalmente do seu Espírito. Abunda nesse lugar com graça gloriosa, abundante, tomando cativa mentes e corações, trazendo um espírito de reverência e temor nesse local. Que a festa da carne agora cesse e todos se curvem diante da sua soberania. É em nome de Jesus que eu te peço, amém e amém. Podem-vos assentar. Presta muita atenção. Eu vou fazer 2 pedidos a você. Se você puder, você cumpra eles para mim. Primeiro, eu gostaria que ninguém andasse, só aqueles que estão trabalhando no evento. Se você quiser andar, nós temos praças, esteiras, shoppings para isso. A igreja não. A igreja é um lugar de reverência e temor. Segundo, eu gostaria que você não ficasse conversando. Agora é o momento de ouvir. A igreja cresce com ensino. Quando assimila, processa, entende o conteúdo do que está sendo ministrado. Isso tem poder de nos mudar. Terceiro, não é por mim, nem pelos pastores, nem pelos tijolos e as luzes. É por causa daquele que se faz presente aqui. Ele não só possui santidade. Deus é santo. Para Deus não ser santo, ele tem que deixar de ser Deus. Então vamos reverenciá-lo. Presta muita atenção. Eu agradeço pelo convite de estar aqui com os irmãos compartilhando do Santo Evangelho de Cristo. Agradeço pela opção de ter sido escolhido. E é uma honra, um privilégio para mim, que sou o maior dos pecadores, o mais indigno dos homens, para estar falando a vocês. Mas o tema que foi escolhido, eu não sei quem escolheu, eu não sei quem criou, eu não sei de quem foi a ideia, mas ele é oportuno, ele é pertinente, ele é atual. Fazia muito tempo que eu não via uma congregação, ou um congresso, ou qualquer outra coisa que seja, que se diz evangélico, tendo preocupação com esse tema. Santificação. Eu preciso muito da sua atenção para o que eu vou falar aqui. Eu gostaria de saber quem aqui tem de 27 anos para baixo. Levante a sua mão. Ok. Eu queria saber também quem aqui se converteu de 15 anos para cá. Levanta a mão. Quem tem menos de 15 anos de conversão, levanta a mão. Ok.
Eu quero dizer algo para você. Nós estamos vivendo uma crise na igreja brasileira. Nós não temos muita coisa que comemorar, não. Se nós formos ser honestos, verdadeiros, nós não temos muito que comemorar, não. Nós deveríamos estudar 2 livros da Bíblia no resto desse ano: Jeremias e Lamentação de Jeremias, porque aquele ali é o estado que está a igreja e o estado que deveriam estar os profetas: choro, quebrantamento e jejum. De 20 anos para cá, presta atenção, a igreja brasileira caminhou com tanta violência para uma descaracterização, que aquele que se converteu nos últimos 10 anos, eu acredito que não tem nenhuma pista do que seja o cristianismo bíblico, histórico, verdadeiro. Nós estamos caminhando a passos largos para uma completa secularização. O que é secular? Secularização. Aquilo que não é sagrado, que não é religioso, ímpio, mundano. A igreja brasileira está em crise. Me fala qual a última vez que você viu um escândalo envolvendo um pastor mormon. Me fala a última vez que você viu um escândalo na televisão, nos jornais, envolvendo um pastor adventista. Me fala qual a última vez que você viu adultério, aborto, fornicação, pedofilia, envolvendo um espírita. Eles são a seita, os demônios, os condenados. Agora a igreja do Senhor, toda semana é noticiado escândalos com lavagem de dinheiro, adultério, divórcio, 2º, 3º casamento, e aí vai. Fornicações. Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que a mídia está propagando? Ezequiel diz assim: o meu povo não sabe diferenciar entre o santo e o profano, o precioso e o vil. Você já viu como os cantores gospel se vestem? Você já parou para pensar no teor da letra dos louvores atuais que você canta? Por exemplo, Tem Sabor de Mel. Estuda aquilo à luz das escrituras, da teologia histórica, para você ver se você tira uma vírgula de Bíblia naquilo. Nós estamos vivendo uma crise. Templos de Salomão sendo inaugurados. Cantores cantando em canais seculares, recebendo gordos cachês e se misturando com a impiedade. Escândalos estão marcando esta geração. Não está nada bem. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, 5. Então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Será que Deus dos seus altos céus, do trono, quando estende-se a olhar a terra, ele vê alguma diferença entre o chamado evangélico e o ímpio que não teme a Deus? Eu quero fazer essa pergunta a você. Nós estamos vivendo uma crise. Eu tenho um gerente do Banco do Brasil na minha igreja. 2 anos atrás, o gerente geral do Banco do Brasil em todo o país emitiu uma nota dizendo: toda agência do Banco do Brasil está proibida de liberar carta de crédito a pastores, porque é a classe mais caloteira que tem. No Banco do Brasil, um pastor não consegue um empréstimo. Por que será? Porque eles não pagam. Uma vez que deveriam ser os homens mais santos do planeta Terra, têm sido os mais devassos do planeta Terra. Você quer procurar adultério? Vai dentro da igreja evangélica que está cheio. Você quer achar homossexuais, inclusive ocupando cargos? Procura na igreja evangélica. Você quer caso de pedofilia? Procura na igreja evangélica. Você quer jovens que fazem sexo antes do casamento? Procura na igreja evangélica. Aí nós vamos comemorar o quê?
Sinto muito, mas eu não vim falar o que você quer ouvir. Eu vim falar o que você precisa ouvir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o tamanho dessa igreja, olha o porte, olha a quantidade de pessoas, olha onde ela está situada. Tem gente suficiente aqui para pegar São Joaquim da Barra e pôr de pernas para o ar. 120 homens com algumas mulheres num cenáculo mudaram o globo terrestre para Cristo no Pentecostes. Nós não necessitamos da mídia secular, não necessitamos convidar cantores com seus gordos cachês, que no mês inteiro não leram um capítulo da Bíblia, não oraram 10 minutos sequer, nem sabem o que é jejuar. Nós não precisamos de políticos, não precisamos disso. Nós vamos fazer avançar o reino de Deus de joelhos. E a igreja precisa acordar para isso. Você quer ter azia, má digestão, quer vomitar? Liga a TV e assiste canais evangélicos. Se você for na Bolsa de Valores de São Paulo, é menos imoral. Se você for num bicheiro, é menos imoral. É menos vulgar. Nós estamos vivendo uma crise. Meu irmão, olha, o evangélico, a palavra evangélico perdeu a sua essência. O que é evangélico? Aquele que carrega a qualidade do evangelho. Hoje a palavra evangélico, ela tem muitos significados. Estamos vivendo uma crise. E se a igreja não acordar, Jesus disse: os filhos serão jogados nas trevas exteriores, e os pagãos, as meretrizes e prostitutas, sentarão-se à mesa com Abraão. Ai de ti, Corazim, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem feito os mesmos milagres que aqui, há muito teriam se convertido com pano de saco e cinzas. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, a tua soberba será abatida até os infernos, porque se Sodoma e Gomorra tivessem feito os sinais que foram feitos aqui, eles haviam se convertido. Por isso digo que menor rigor haverá no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Você já ouviu falar de Apocalipse 20? Já leu? Sabe o que está lá? João tem uma visão. Eu vi um trono branco. O céu e a terra fugiram da presença desse trono. Foram colocados diante desse trono pobres, ricos, escravos e livres. Os mortos ressuscitaram. O mar deu os mortos e foram colocados diante desse trono. E abriram-se os livros, e abriu um que é o livro da vida, e todos foram julgados segundo as suas obras. Sabe quem João viu? Você. Você sabia que você vai passar por um julgamento? Que você vai estar diante do trono de Deus nu? A Bíblia diz lá naquele capítulo que abriram-se os livros. Um é o da vida e o outro, Malaquias 3 diz que é o livro das memórias. Vai ser aberta as coisas que você pensou, fez, falou, sentiu em oculto. E você vai ser julgado pelas suas obras. Você já foi para a cama tendo em mente que você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo? Outra pergunta: qual a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Porque vamos falar, olha aqui para mim, vamos falar francamente hoje. Você não está com o saco cheio dessa baboseira de abre porta, Jeová, fecha a porta, tem chaveiro no céu agora? Você não está com o saco cheio, você não está enfadado dessa comida de porcos?
Fala para mim. Você não está cansado de mendigar bênção? Você não leu teológica e biblicamente que bênção é consequência de uma vida reta? Que as bênçãos seguirão o que crê? É hoje que vai abrir a porta, e a bênção, e pá. E nada de santidade, arrepender de pecado, perdoar a esposa, nada de se vestir com decência. Qual a última vez que você ouviu sobre o lago ardente de fogo que arde como enxofre, e aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados imediatamente nesse lago e arderão o suplício, a ira de Deus por toda a eternidade? Estava falando com um irmãozinho, ele disse assim: pastor, eu acho que a igreja moderna, ela nem acredita mais que existe céu nem inferno. O negócio dela é o carro aqui e agora. O negócio é a bênção. O negócio é a esposa, o marido, o namorado. Inferno. Há 4 palavras para a palavra inferno: Sheol, Hades, Guiena e Tártaros. Hades e Sheol, mundo dos mortos, é onde aqueles que morrem condenados estão neste exato momento. Não estarão, estão. Tártaros, só existe uma menção dele, está no Novo Testamento. É o lugar que os demônios estão presos em cadeias esperando o julgamento. Guiena é o Lake of Fire, é o lago de fogo, é aonde todos os condenados serão lançados depois do trono branco e do julgamento. Deixa eu fazer uma pergunta, mas me responde só no final do culto. Você, jovenzinha, garoto, menino, se você morrer hoje, depois desse culto, para onde você vai? Se Jesus voltar minutos após este culto, para onde você vai? Aí não importa mais o carro, o financiamento, o Facebook, o WhatsApp, o beijo, o abraço, a mentira, a bebida. O inferno é real. A Bíblia diz que o maior pecado é aqueles que rejeitam a oferta da salvação pelo evangelho da graça. Se você está sentado aqui e ouve uma pregação, tem Bíblia em casa todo santo dia e continua numa vida de pecado, é para lá que você irá. Quanto tempo é a duração do inferno? Uma eternidade, pelos séculos dos séculos. É um fogo inextinguível, onde o verme não morre, a ferida não cicatriza, nem o fogo se apaga. É a plena ira de Deus despejada sobre aquele que rejeitou o evangelho. Esse dia está chegando. Louco, amanhã pedirão a sua alma. O que tens preparado? Para quem será? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Nós temos que preocupar com isso. E a crise que eu te disse envolve esses aspectos. A igreja está omitindo, está furtando as doutrinas elementares da fé. Um puritano inglês disse assim: você quer trazer um avivamento para a sua igreja? Começa a pregar a doutrina do inferno. Começa a pregar a doutrina do céu. Estamos vivendo crises por conta da ausência dessas doutrinas. O evangelho atual, presta atenção, ele é imediatista. Ele resolve o problema do homem aqui e agora. Está doendo? Vem para a igreja que cura. Está solteiro? Vem para a igreja que casa. Está andando a pé? Vem para a igreja que anda de carro. É empregado? Vem para a igreja que vira patrão. Essa é a miséria que a igreja está oferecendo. Você acha que o verbo se fez carne, que Cristo morreu na cruz, verteu seu sangue para dar carro para alguém? Você quer um carro?
Tem uma lei que Ele deu para você conquistar o carro. Do suor do teu rosto comerás. É só trabalhar que consegue. Maldita teologia da prosperidade. Crise. Tiraram as doutrinas. Mas nós estamos aqui para falar de santificação. Os jovens de hoje perderam a definição do que é o cristianismo verdadeiro. Se eu perguntasse para você, defina para mim o cristianismo. Defina para mim o que é o evangelho. Defina o que é um crente. Defina o que é uma igreja. Eu não sei se você acertaria. O padrão atual é carnal. Meu irmão, presta atenção. A característica da igreja atual não é pureza, é carnalidade. Os pastores ficam se matando, cuidando de um rebanho que mais parece um bando de bodes do que ovelhas santas do Senhor. Você não está entendendo, virou padrão o pecado, virou padrão a sensualidade. É padrão a mentira, o calote, a inadimplência. É padrão o divórcio, é padrão agora. Isso é um absurdo, nós estamos tolerando por conta de crescimento de igreja, por conta de dízimos e ofertas, por conta de uma série de implicações mundanas e ímpias, nós estamos comprometendo a pureza da igreja. Isso é um crime. E nós iremos pagar caro no dia do julgamento. É padrão. Veja os testemunhos que nós temos dado. Veja os testemunhos. Você vai nessas igrejas mormons, uma arquitetura, uma obediência. Eles não têm o Espírito Santo, eles pregam heresias, eles são filhos do diabo, mas o testemunho deles na sociedade é melhor do que a das igrejas. Como é que pode uma coisa dessa? Quais têm sido as suas referências? Nós perdemos as nossas referências. Pega 3 séculos atrás, quem eram as referências de homens de Deus? John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, recentemente Leonard Ravenhill, David Wilkerson. E hoje, quem são as referências? Homens que viajam em jatos de 3 milhões de reais. Cantoras que se hospedam em hotel 5 estrelas, que vão cantar, se apresentar com 5 quilos de maquiagem na cara. Essas são as referências de vocês. Letras carnais, letras idiotas, estúpidas, melodias sensuais, numa apresentação frenética que deixa o público em êxtase e faz o Espírito Santo estar a quilômetros daquele lugar. Esse é o referencial que tem moldado a juventude cristã. Não é gente que fica jejuando, orando, que sobe nos morros a evangelizar, que vai aos hospitais de câncer evangelizar. Não são as mulheres piedosas, idôneas, puras, santas. Não são os anciãos que oram pela madrugada, jejuam semana sim, outra não, e clamam por um avivamento na igreja. Não são esses. São esses falsos líderes. Então preste atenção. O padrão da igreja moderna é sensualidade, carnalidade, escândalo. Não estou gostando do que o senhor está falando, eu não concordo. Busca as estatísticas, você vai ver. Estou falando de números, estou falando do que eu acho, não. Eu viajo o Brasil inteiro e o mundo pregando o evangelho, eu sei o que eu estou falando. Só entrar e ver as estatísticas. Nós temos 50 milhões de evangelhos no Brasil. O Brasil nunca foi tão corrupto. Corrupto ao ponto de reeleger essa cidadã, essa senhora, que é uma mulher anti-Deus, anti-família. E você viu ela pregando em muitos púlpitos de igrejas pentecostais. Ok? Isso mostra o desvio que a igreja está entrando. Esse é o padrão da igreja. Mas você sabe o que é santificação? Você sabe o que significa santificação? Presta atenção.
Santidade é um estado, santificação é um processo. Santidade é o estado que o crente deve estar. Santificação é o processo que ele continuará a estar até a volta de Jesus ou a sua morte. Santificação é a separação do crente. Presta atenção. Você não luta para ser santo, e sendo santo você é salvo. Santificação é uma consequência da conversão. Santificação significa pureza, pureza moral, separação do que é vulgar. Isso é santificação. Quando a pessoa se converte, ela se separa da iniquidade, do pecado, do mundanismo. Ela se separa e ela se purifica. Só que olha só, a santificação não é uma obra da carne. Eu não produzo santificação. Ninguém consegue ser santo pelas próprias forças. Isso é monasticismo, ascetismo. É impossível você se tornar santo. Você pode se trancar numa casa, numa colina no Tibete. Você pode se mutilar e se flagelar. Você não conseguirá alcançar 1% de santidade. Você pode amputar seus membros. Você pode se trancar num caixão, no topo do Everest. Você não conseguirá ser santo. Santificação não é obra da carne. A santificação é produto do Espírito Santo. A santificação é uma obra da graça de Deus. É um poder sobrenatural que Deus confere ao salvo, para que ele mortifique a carne e vença o pecado. Você está entendendo? Deve ser essa a razão porque a igreja inteira está na lascívia, na imoralidade, e ela está cheirando a frigorífico de tão carnal. Porque não depende dela. Você vai ver onde eu quero chegar. A santificação é uma obra sobrenatural. Você leu, está aqui escrito aqui, ó, os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, amor, mansidão, alegria, paz. Mas tem um que eu quero extraí-lo: domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio, moça? A capacidade que Deus dá para eu exercer autodomínio, para exercer domínio sobre as minhas faculdades. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, lascívia. Todo homem, filho de Adão, possui o desejo de trair, adulterar, fornicar, beber, cirar, mentir, xingar, cobiçar, roubar, vingar-se. O domínio próprio é um mecanismo, um fruto que Deus dá ao cristão para que ele exerça domínio sobre esses desejos, para que ele mortifique a carne. A carne é a natureza, não é músculo não, é a natureza ímpia que está em nós. Domínio próprio é a ação do Espírito em mortificar esses desejos, subjugá-los, vencê-los, restringi-los, para que quando a tentação vença, eu não ceda, porque aquele desejo está agora mortificado pelo Espírito Santo num dos seus frutos. Domínio próprio. Domínio próprio. A ação do Espírito em mortificar o pecado. Romanos capítulo 8. E o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Estão entendendo? Amém. O pecado é mortificado pelo... Você está entendendo que até agora você não entrou? Você não entrou até agora. Agora é uma obra soberana da graça, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra supranatural, invisível.
divina, celeste, não é uma obra que procede da terra. Não há instituição que santifique um homem, não há obra da carne que santifique um homem, não há artifício terrestre, por mais tecnológico, sofisticado, que possa subjugar, vencer, mortificar a carne. É obra do Espírito Santo. Agora ele mortifica o pecado. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Não há homem que não peque. O pecado está no homem. A mesma coisa que ele faz com a carne, o Espírito Santo faz com os nossos pecados. O pecado que está em nós, ele restringe a sua força. Por que você não sai catando arma e matando todo mundo? Por que não adultera a mulher, trai a mulher todo dia? Por que não se ira? Porque o Espírito Santo mortifica o pecado, mata o pecado, vence o pecado, destrói o pecado. Você está entendendo? Pode deixar uns 3, irmão, depois já vou. Você está entendendo? Agora, vamos continuar. Por que então, pastor, há tanto pecado dentro da igreja? Por que há tanta lascívia, fornicação, tanto escândalo? Meu irmão, esse jovem que está aqui sentado na primeira cadeira é empresário, é dono de uma loja de aquário. Pergunta para ele quem são os piores clientes dele. Crentes. Não sou eu que estou falando, os números. Ele tem clientes, ele sabe quem que é os piores. Crentes. Não paga, sou picareta, ladrão, bandido, safado, crente. Por que isso acontece? Escuta, presta atenção. Escuta. Porque antes da santificação tem uma obra que antecede a santificação. Escuta, presta atenção. Antes da santificação ocorrer, tem que ocorrer outra coisa. A justificação. Ok? O que é a justificação? É o processo de Deus tornar justo um homem. É o processo da salvação. Está entendendo? Como é a justificação? Quando você prega o evangelho para um pecador, quando você prega a cruz de Cristo para um pecador, uma prostituta, um bêbado, um ímpio, um idólatra, ele crê e ele se arrepende dos seus pecados. Naquela hora que ele creu, ele é justificado. Amém. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Agora nós temos paz para com Deus. Ok? O que é justificado? Quando ele creu, os pecados são como crimes. Ok? E crimes condenam a morte, a cadeira elétrica, a prisão perpétua. Os pecados que são crimes condenam ao inferno. Quando uma pessoa crê em Jesus e no Evangelho, aqueles pecados são apagados e ela é declarada legalmente justa diante de Deus. Ela é salva, ela é perdoada, seus pecados são expiados, são cobertos, são pagos pela cruz de Cristo. Entendeu? Entenderam ou não? Sim ou não? Doutrina da justificação. O ato de tornar alguém justo, legalmente justo diante de Deus. Pecados são crimes, Deus é um juiz. Os crimes serão punidos com o inferno. Quando alguém crê em Jesus, o pecado dele é lançado em Cristo e a justiça de Cristo lançada no pecador. Deus bate o martelo e declara o pecador legalmente justo, perdoado, salvo. O que isso tem a ver com santificação? O que isso tem a ver com santificação? Vem cá, pertinho aqui.
é que uma não ocorre sem a outra. Pensa aí, vou deixar você saber onde que eu quero chegar. Como é que é? Uma não ocorre sem a outra. Todo mundo que é justificado, perdoado dos pecados, declarado legalmente justo diante de Deus, salvo, imediatamente após ser justificado, ele começa a ser santificado. Então a evidência que você que está sentado aqui é salvo, vai para o céu se morrer hoje. A evidência que você que está sentado foi justificado, perdoado, salvo, declarado justo diante de Deus, herdeiro da vida eterna. A evidência que isso aconteceu em você é que agora, hoje, aqui nessa igreja, você está sendo santificado. Amém. Tá, tudo bem. O que o senhor quer dizer? Quer dizer que se você não vive uma vida santa, que se você não está crescendo em santificação, a imagem de Cristo, se você não vive uma vida pura, santa, separada, distinta, essa é uma grande evidência que você nunca foi justificado. Estamos falando de Bíblia, que eu não estou inventando nada não. Não, eu sou salvo, mas vivo no pecado. Não é. Não, foi justificada. O senhor falou que a justificação é pela fé? Eu criei. Qual que é a evidência que você creu? Até os demônios creem bem. E tem atitude melhor que a nossa. Eles tremem. Mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A evidência que eu sou salvo é que eu produzo frutos de salvo. E qual é o fruto do salvo? Santificação, separação. Se fosse pedir para dar glória a Deus só quem está vivendo em santidade, será que ia cair o número dos glória? Quero ver dar glória na frente da internet, na sala de aula, na frente da TV, lá na repartição que trabalha, na rua, com os amigos. É lá que o glória precisa ressoar. É lá que Cristo tem que ser conhecido. Ok? Captou? Queridos, olhem para mim. Eu não saí da minha cidade. Olha, eu não cobro para pregar. Eu não quero saber de dinheiro, de popularidade, de fama. Pro inferno com essas coisas. Eu não quero ficar em hotel 5 estrelas. Não quero ter meu nome no Brasil, escrevendo um monte de livro. Pro inferno com essas coisas. Tudo que eu quero é naquele dia ver pecadores no céu. Tudo que eu quero é lutar por uma igreja santa. Eu não vou orar essa noite para te dar Deus. Eu não vou orar essa noite para Deus te dar carro. Eu não vou orar para Deus te dar um marido. Eu não vou orar para Ele curar a sua dor. Eu vou orar para Ele te dar vida eterna. Como eu sei que eu estou vivendo em santificação e assim confirmando que eu fui justificado, salvo. O que é santidade? Santidade é do termo grego, hebraico, kadosh, cortado e separado, cortado e colocado à parte, ok? Você já viu quando a sua mãe corta uma cenoura ou uma mandioca? Ela corta um pedaço e separa, corta e põe à parte. Santidade, Deus corta você do pecado, separa você do mundo. Corta você da iniquidade, desliga você da impiedade e separa você do mundo.
separação. Então vou mostrar 3 lados da santidade. Primeiro, pureza. Pastores, se tem uma coisa que vocês têm que defender com unhas e dentes, dane-se se o dízimo aumentar, exploda se os vereadores não quiserem entrar. Vereador tem que entrar na igreja para receber Jesus. Amém. É para converter dos seus pecados. É para sentar e ouvir um sermão e saber quão iníquo ele pode ser. Não digo todos, mas a larga maioria. Zelem pela pureza da igreja. Sabe o que agrada a Deus? Não é o coral mais lindo, não é os músicos mais estudados, não é os teólogos, não são os oradores, não são as vozes lindas. O que quebranta Deus é uma igreja pura, é um povo santo, é um povo de lábios puros, de olhos puros, de mente pura. Antes da sua mão pegar no microfone, aonde ela pegou? Antes dos teus olhos olharem para esse púlpito, aonde eles olharam? Antes dessa boca dizer glória, aleluia, o que ela disse a semana toda? Pureza. Pureza. O que passa pela sua mente, jovem? São pensamentos puros, limpos. O que você pensa quando está na cama de noite, de manhã, quando está sós? A Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento, levando todo pensamento cativo a Cristo Jesus. Já que estáis mortos para esse mundo, pensai nas coisas do alto e não as da terra. Como é a sua mente, jovem? O que você pensa? Promiscuidade, imoralidade, lascívia, pornografia, vingança, ódio, ressentimento, cobiça. Mente pura, olhos puros. Você já meditou nesse versículo? Os olhos são a candeia do corpo. Então eu estou sentado aqui, eu tenho que ter cuidado aonde o meu olho está entrando, aonde ele está olhando. Porque aqui é a candeia, e se esse olho for trevas, todo o resto é treva. Porque o olho não tem cerca, né? E tem gente que fala: estou tranquilo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Ah, mas eu sou Emanuel, Cristo. Porém vos digo, quem olhar com intenção pura para uma mulher ou para um homem e desejá-la no seu coração, foi para a cama com ela. Esse ninguém lê, né? Ninguém quer saber. Eu nunca adulterei, pastor. Tem certeza? Olhos puros. O homem bom vê o mal e se esconde. O Salmo de Davi: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Jó é homem reto, sincero, íntegro, e que se desvia do mal. Eu vou dizer porque a maioria dos jovens, até homem barbado, velho, sem vergonha, que não vai para a cama sem consumir pornografia, viciado. Sabe por que é um poço de iniquidade? O que está mais perto do processamento mental? O que está mais perto? Raciocínio, pensamento. O que está mais próximo? Visão. Olhou, esquece. Processou, armazenou. Cedo ou tarde aquela imagem vai ser útil. Sabe por que somos perversos e iníquos? Porque os nossos olhos são trevas. E tudo que a mente processa é o que o olho vê e armazena e acumula iniquidade, sujeira, pecado. E depois ficamos todos cheios de culpa, sentindo sujos, cheios de iniquidade e não sabemos como vencer. Guarda seus olhos.
pureza dos lábios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, promovendo edificação. Gíria, palavreado indecente, mentira, palavrão. Meu Deus do céu, moça, fale com pudor. Moça, fale como uma dama. Fale como mulher inteligente. Adicione eu aí no Face. Você tem coragem de casar com uma moça dessa? Primeiro, pureza. Segundo, separação. A pessoa que foi justificada, ela é separada. Você não frequenta o mesmo lugar que o ímpio. Você não escuta a mesma coisa que o ímpio. Você não se veste como o ímpio. Você é separado. Que negócio é esse de irmã? Que negócio é esse de irmã com gola V maiúsculo? Não, porque na minha igreja tem doutrina, lá não pode usar calça. Aí elas arrebentam com a saia. É curta, é colada, é apertada, o corte é grande. Não interessa, onde eu puder botar sensualidade, eu vou botar, amado pastor. Esse negócio de andar até o pescoço vestida não está com nada. Homem gosta de perna, homem gosta de seio, é isso que eu vou mostrar. Separação. Eu vou dizer uma coisa, moça, você está equivocada, não confunda beleza com sensualidade. Uma mulher sensual não significa que ela é bonita. Aliás, é um horror. Você acha que a Carla Pérez foi bonita quando cantou naquele grupo? Você acha que aquilo é beleza? Aquilo é indecência, depravação. Aquilo é carnificina. Não confunda. Uma mulher pode ser bela, elegante, fina, inteligente, bonita, linda, sem ser sensual. Eu vou fazer uma pergunta. Você é separado? Você se veste diferente das pessoas? Você frequenta lugares diferentes dos ímpios? Usa sua boca de modo diferente? Você se separou desse sistema profano, desse sistema mundano? Você vive uma vida de separação? Isso é santificação. Joga futebol com os caras, xinga igual os caras, quebra a perna igual os caras. Como é que é? Terceiro, para não ficar muito longo. O que é ser santo? Primeiro, puro. Segundo, separado. Terceiro, distinto. Esse é o mais forte. Distinto. Santidade significa distinção. Distinto. O que é distinto? Incomum. Invulgar. Essa palavra vem de um atributo, do maior atributo de Deus. Deus é santo. Quando se diz que Deus é santo, não está querendo dizer só que Ele é puro. Deus é puro, sem pecado. Não está querendo dizer só que Deus é separado, não se contamina com nada. Está dizendo que Deus é distinto de tudo que foi criado. Nada que foi criado no cosmos se assemelha à natureza santa de Deus. Deus é distinto de tudo. Não tem nada igual. O maior serafim, o querubim mais santo, ungido, perfeito, não é mais que um micróbio diante de Deus. Porque Deus é santo. Quando ele diz que o crente tem que ser santo, ele está querendo dizer, um cristão tem que ser distinto da massa. Ele é diferente do ímpio. Ele é distinto do meio. Ele não pensa igual, não fala igual, não se porta. Ele é distinto. Se tem 40 alunos numa escola e tem um crente lá, ele é distinto dos outros 39. Se tem 20 funcionários numa firma e tem um crente, ele é distinto dos 19. Tudo é diferente, ele é distinto. É igual essa igreja. Olha a arquitetura, olha como ela foi construída. Se colocar lá um pilar de madeira maciça, com um pilar de madeira maciça, um só, com escultura à mão, vai ser distinto de tudo aqui. Não tem nada de madeira aqui, nada. Todo mundo que entrar vai falar, aquele pilar é distinto.
A cor é diferente, a textura, o tamanho, a espessura, a largura, o cheiro. Aquele pilar não se parece. Por isso ficaria horrível colocar um pilar de madeira. Algo estaria errado com aquele local. Ou sai toda a construção, ou sai o pilar. Os dois juntos não combinam. Assim é o crente no mundo. Ele é um pilar que não cheira igual, não tem a mesma textura, a mesma espessura. Vai acontecer duas coisas: ou ele manda todo mundo para fora, ou ele sai desse meio iníquo. Isso é ser distinto. Agora vai a pergunta: lá onde você estuda, você é distinta? Lá onde você trabalha, onde você estuda, vamos voltar. A professora conhece você não é pela roupa, pela advertência, a nota vermelha, nem pela bocona grande. Eu não sei muito o que aquela menina tem, mas ela é diferente. Ela é distinta. Ela não entra na roda dos escarnecedores. Ela é púdica, ela é sóbria. Ela exala um perfume e isso me inquieta. Ela é crente, professor. Está explicado. É assim, santas? Lá na rua, na vizinhança, ou é assim? Lá no trabalho, todo mundo fala de mulher, o cara não fala. Todo mundo olha quando passa, ele não olha. Todo mundo furta alguma coisinha da firma, ele não furta. O cara é distinto. O cara não mente no telefone. O cara não chega atrasado. O cara não fala mal do patrão, ainda que o patrão seja um mau caráter. Ele nunca sai para beber cerveja com a gente. Ele nunca ri de piada imoral. Só quando a gente abre o coração para falar de Deus, ele sorri. Distinto. É assim, irmão? Distinto. Até dentro da igreja. Você pode notar que dentro da igreja bode anda com bode, joio com joio, trigo gosta de trigo, irmão. Ovelha gosta de ovelha. Povo de Deus gosta de povo de Deus. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Sem santidade completa, ninguém. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão. Olha só, meu. Olha o que o texto diz, meu irmão. Isso é santificação. Já estou terminando, não fica nervoso. Esperou tanto para cair essa chuva, que cai a chuva de Deus essa noite. Que cai a chuva de graça aqui essa noite. Meu irmão, presta atenção. Tudo isso que eu falei, escuta. Agora que vem a bomba. Como é que eu vou falar isso? Presta atenção. Isso aqui, irmão, olhe para mim. Não adianta você tentar praticar isso essa noite. Você já viu, pastor, uma laranjeira dando abacate? Ela pode dar mortal estribucho, mas não vai sair abacate de jeito nenhum. Sai laranja. Está ouvindo? Você já viu jabuticabeira? Vai sair uma banana. Não tem jeito de dar fruto bom se a árvore for má. Agora você já viu a laranjeira fazer força para dar laranja? Espontaneamente. Onde o senhor quer chegar? Isso aqui é uma evidência, consequência, característica
do verdadeiro salvo. Ele vai ser santo, porque a graça que salvou é a graça que santificou. A graça que justifica é a graça que santifica. O poder que Deus usa para salvar é o poder que Ele usa para santificar. É impossível um salvo não ser santo. É impossível um regenerado não ser santo. É impossível um justificado não andar em santificação, porque é uma obra que não depende dele. Ele se esforça sim, ele trabalha sim, mas é uma obra que procede do céu e não da terra. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, a Bíblia diz assim: examine-se, pois, a si mesmo, para saber se estás na fé. Examina a tua vida. Eu estou falando da sua eternidade, moça, não fica bravo comigo. Eu estou falando de onde você vai passar a eternidade. Eu não estou falando da sua casinha bonita, do seu casamento bonito, todo planejado. Sim, isso é bênção de Deus. Eu estou falando de céu ou inferno, vida ou morte. Se você não está crescendo em santificação, é porque você nunca foi salvo. Se não há frutos de santidade, pureza, separação, distinção em você, pode ser que você nunca nasceu de novo. Você entendeu? A laranja não estribucha para dar, a laranjeira não estribucha para dar laranja. Ela dá naturalmente, é inerente, é peculiar, é intrínseco, é oriundo dela. Vai dar laranja porque ela é laranjeira. Assim o salvo, o nascido de novo, o justificado, o regenerado, espontaneamente vai dar bons frutos. Vai se vestir com decência, vai falar a verdade, vai perdoar os outros, vai pagar a conta em dia, vai reatar o casamento, vai ter vida de oração, vai amar as escrituras. Alguém pode tocar o teclado ali para mim? Esse é um congresso da juventude. O Comadeste, Círculo de Oração e Juventude. Vou desafiar você. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, você lembra? O povo estava com o bezerro de ouro. O povo desceu a beber, a folgar orgias. Moisés chega todo irado. Aqueles que são de Deus, venham para o meu lado. Os que querem continuar a orgia, fica com esse bezerro, Datã, Corá e Abirão. Você quer realmente mudar, marcar a sua geração? Ou você só quer gravar um CD? Que provavelmente Deus não vai ouvir, mas vai vender, vai ser famoso, vai ser popular. Você quer só plantar a igreja porque eu quero ter meu campo, eu quero ter o meu ministério. Ou você quer vir para o lado daqueles que choram, que jejuam, que oram, que leem a Escritura, que pregam o Evangelho, que amam a Deus sobre todas as coisas? Você pode decidir isso. Talvez nós estejamos todos contaminados por esse pós-modernismo, por esse secularismo. Todos nós perdemos a essência do Evangelho, a pureza de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho que entrar na sua casa, eu tenho que falar: aqui mora um santo, um puro. Aqui tem um casal de Deus, aqui tem crianças puras, aqui tem uma família piedosa. Essa sociedade tem que conhecer essa cidade de São Joaquim da Barra, tem que conhecer essa igreja, não pelos escândalos, mas pela justiça, a honestidade, a pureza dela. Ali vai o irmão da assembleia daquela igreja.
Ali vai uma irmã honesta, pura, santa, piedosa. Ali vai um bom pai, um bom funcionário. Ali vai um homem de Deus. Qual lado você quer estar, meu irmão? Jovens, a palavra de Deus diz que vocês são fortes. Já venceste o maligno. Jovens, alistem-se para o exército de Cristo, não para esse exército secular. Jovens, aprendam a sangrar seus joelhos. O reino não avança com Facebook. O reino não avança com paquera. O reino avança com dor, suor, lágrimas, jejuns, insônias. É o evangelho à moda antiga. Se você diz, pastor, eu não estou vivendo uma vida santa, eu estou caindo em pecado com meu namorado, com os meus olhos, meu coração, se fizesse um raio-x e mostrasse num telão aqui, eu sumiria do continente. Eu tenho mentido, pastor, eu tenho roubado, eu tenho cobiçado, eu tenho odiado, eu tenho sido imoral, sensual, orgulhoso, soberbo. Quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais o coração. Será que pode ter uma probabilidade de eu não ser salvo, pastor? Sim. Será que se eu morrer hoje, eu posso ir para o inferno, pastor? Sim, você pode. Pastor, eu não quero ir para o inferno, pastor. Eu não quero ser condenado, pastor. A palavra falou comigo, eu estou em falta. Não ocorreu essas evidências em mim, pastor. Então isso é uma prova que eu ainda não nasci de novo. Eu não fui transformado pelo Espírito Santo. Uma nova criatura que agora cresce à imagem do Messias Santo de Israel, Jesus. O que então eu faço para ir para o céu, pastor? Quando estávamos vindo para o caminho, caiu relâmpagos na rodovia, enormes. E se cair um aqui? E se fogo do céu descer igual desceu em Jó, matou os 10 filhos dele de uma vez? E se hoje você morrer? O que eu preciso fazer? A Bíblia diz que apenas 2 coisas nos dão direito da vida eterna, biblicamente: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. É você confessar o seu pecado e você se arrepender dos seus pecados. Enquanto eu prego, o Espírito Santo ministra você e na sua mente passa todos os atos descarados de blasfêmia, a impureza, as mentiras, os atos, e o seu coração começa a se compundir e você diz: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Você não continuar com a guarda alta, não. É você dizer: eu me rendo, eu me arrependo. Eu me arrependo de ser a esposa que eu fui. Eu me arrependo de ser a mãe que eu fui. Eu me arrependo de ser o filho que eu fui, o presbítero que eu fui, o pastor. Eu me arrependo, eu falhei, eu fui irado, grosso, hostil, picareta, imoral. Eu me arrependo. Eu não quero ir ao inferno. Eu me arrependo. Segundo, arrependimento
e fé. Nada traga em minhas mãos, em sua cruz me apego. O que é fé? Crer no Senhor nosso Deus Jesus Cristo? Não há obras em mim que podem me salvar. Sou fraco, covarde, pecador, pobre de espírito, miserável. Mas eu lanço a minha esperança na cruz de Cristo. Eu lanço a minha fé na cruz de Cristo. Eu lanço a minha salvação, não nos meus méritos, mas nos méritos de outro. Não nas minhas obras, mas nas obras de outro. Não no meu sacrifício, mas no sacrifício de outro. Em Cristo Jesus eu lanço a minha esperança. Você se arrepende e você crê. Olhem todos para mim. Olhem para mim. Você pode ser o maior assassino da história, a criatura mais execrável, perversa, demoníaca. Se você se arrepende e crê, naquele instante você é justificado dos seus pecados. Todos os seus pecados são apagados. Deus bate o martelo no trono e diz: eu te declaro legalmente justo. Eu te declaro legalmente salvo. Eu te dou a vida eterna. Meu irmão, eu quero perguntar. Feche os seus olhos. Aleluia. Todos com os olhos fechados. Estamos terminando. Espírito Santo, eu não tenho condição de lidar com essas almas. Espírito Santo, você as ama muito mais do que eu. Espírito Santo, abre esses corações. Oh Espírito, salva almas aqui essa noite. Não deixa ninguém ir para o inferno, Senhor. Não deixa que ninguém saia sem se reconciliar contigo, Senhor. O Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é misericordioso para perdoar. O Senhor está cheio de graça para liberar nessa congregação agora. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha. Trabalha. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha. Trabalha. Olhem todos para mim. Meu irmão, todos olhando. Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Alguém aqui que quer se reconciliar com Deus? Alguém aqui que não tem vergonha nem medo de homens porque não tem nada a prestar para homens? Tem alguém assim? Levanta sua mão que eu vou orar por você. Eu quero você que levantou aqui na frente. Eu mesmo quero orar. Sem medo, sem vergonha de ninguém. Vem aqui, por favor. Se Deus está falando, venha, meu irmão. Você não deve nada para homens. Venha, meu irmão. Pode ser sua última noite. Se Deus está te incomodando, não se atreva a desobedecê-lo.
Isso, meu irmão, vem chorando, vem quebrantado, meu irmão. Essas lágrimas são Deus que está recebendo, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Vem, igreja do Senhor. Pode vir, igreja santa do Senhor. Quem mais quiser vir, não respeite homens. Mesmo que fique nos corredores, venha, igreja. Se Deus está te chamando, venha. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Todos aqui na frente com olhos fechados e cabeça curvada. Quem quiser vir ainda que venha. É você e Deus, irmão, agora. Essas lágrimas são para Deus, não é para mim. Deus está recebendo esse choro. Deus está ouvindo você. Deus está te vendo. Ore agora, chore agora. Você e Deus, confesse seus pecados. Arrependa dos pecados. Vai, meu irmão, um momento de conserto, um momento de choro, um momento de quebrantamento. Eu vou dar uns minutos para você, vai lá. Os pastores com as mãos levantadas orando por eles. Vem sobre esse lugar. Oh, Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Espírito Santo, transforma. Olha essas lágrimas, meu irmão. Olha essas lágrimas. Deus está te visitando. Deus está vendo o seu coração, meu irmão. Isso, meu irmão, chore. Isso, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Agora você vai crer, você vai dizer assim, você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: eu lanço os meus pecados na cruz, eu lanço a minha confiança na cruz. Olha assim agora, eu lanço a minha fé em Cristo. Diga para Deus: não é a minha força, não é a minha santidade, não são minhas obras, são as obras de Cristo, é a cruz de Cristo, é o poder de Cristo. Lança a sua fé nele, meu irmão. Diga: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que levou na cruz os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu debaixo da ira de Deus. Eu creio que sobre o Senhor estava o meu pecado, estava a minha iniquidade, todos os meus vícios estavam em Cristo. Eu creio que Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas somos sarados. Vocês que estão aqui na frente, e toda a igreja, repita comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados ocultos, escondidos, mas essa noite eu
confesso e me arrependo de todos eles. Eu creio que Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados naquela cruz, e eu confio nos seus méritos, não nos meus, não nas minhas obras, mas nas obras de Cristo. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele levou a minha culpa. Ele sofreu a ira de Deus na cruz. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. E essa noite eu recebo o perdão dos meus pecados em nome de Jesus.